pessoal, meu nome é Giovanni Farias e a gente vai falar um pouquinho sobre os principais aspectos dos processos de inflamação e reparo. Antes de tudo, é importante definirmos o processo inflamatório. A inflamação nada mais é do que uma resposta dos tecidos vascularizados a infecções e tecidos lesados. Consiste em recrutar células e moléculas de defesa do hospedeiro, provenientes da circulação e que direcionam-se para os locais onde são necessárias, com a finalidade de eliminar os agentes agressores. Muitas vezes, na linguagem comum de médicos e leigos, a inflamação pode até sugerir uma reação nociva e algo predominantemente maléfico, mas a verdade é que ela se trata de uma resposta protetora essencial à sobrevivência. Sem a inflamação, as infecções poderiam passar despercebidas, feridas poderiam nunca cicatrizar, e os tecidos lesados permaneceriam com feridas permanentemente infectadas. Para exemplificar esse processo, as imagens mostram uma reação inflamatória no miocárdio após necrose isquêmica, ou seja, após um infarto. Na figura A, é possível perceber infiltrados iniciais, neutrofílicos, e vasos sanguíneos congestos, enquanto que na figura B, os infiltrados celulares são tardios, mononucleares. Há descrições sobre a inflamação há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Porém, algumas dessas se tornaram importantes destaques históricos e são utilizadas até hoje na prática médica. O escritor romano Celsus, do primeiro século depois de Cristo, foi o primeiro a descrever os 4 sinais cardinais da inflamação: rubor, ou seja, a hiperemia ou vermelhidão; tumor, isto é, o inchaço ou edema; e ainda o calor e a dor. Um quinto sinal, a perda de função, foi ainda adicionado por Rudolf Virchow no século XIX. Esses 5 sinais são importantes manifestações clínicas do processo inflamatório, utilizados até hoje para identificar e caracterizar a inflamação durante a anamnese e o exame físico. Nos anos de 1880, o biólogo russo Elie Metchnikoff descobriu o processo de fagocitose, concluindo que o propósito da inflamação era enviar células fagocíticas aos locais de lesão para englobarem as bactérias invasoras. Um outro destaque histórico foi referido pelo Sir Thomas Lewis, que estabeleceu o conceito de que substâncias químicas, tais como a histamina, produzida localmente em resposta à lesão, medeiam alterações vasculares da inflamação. Esse conceito fundamental é a base para as importantes descobertas dos mediadores químicos da inflamação e para o uso de fármacos anti-inflamatórios na medicina clínica. A reação inflamatória típica se desenvolve por meio de uma série de etapas em sequência. A primeira é o reconhecimento, na qual o agente agressor, que se situa nos tecidos extravasculares, é reconhecido pelas células e moléculas hospedeiras. A segunda etapa é o recrutamento, em que os leucócitos e as proteínas do plasma são recrutados da circulação para o local onde o agente agressor está localizado. A terceira é a ativação, o momento no qual os leucócitos e as proteínas são ativados e trabalham juntos para destruir e eliminar a substância agressora. Logo após a ativação, a reação é controlada e concluída, caracterizando a etapa de controle. Por fim, o tecido lesado é reparado, momento no qual a inflamação já atingiu o objetivo desejado de eliminar os agentes agressores e os mediadores inflamatórios foram esgotados e dissipados, além do fato de que os leucócitos têm vida curta nos tecidos. Dessa maneira, dá-se início à etapa de reparo. As reações inflamatórias podem ser desencadeadas por uma variedade de estímulos. A infecção, seja ela bacteriana, virótica, fúngica ou parasitária, e toxinas microbianas estão entre as causas mais comuns e clinicamente importantes da inflamação. Diferentes patógenos suscitam respostas anti-inflamatórias variadas. A necrose dos tecidos também propicia a inflamação, independente da causa da morte celular, que pode incluir isquemia, trauma e lesões físicas e químicas. Corpos estranhos, como lascas de madeira, sujeiras, suturas e até mesmo brinquedos infantis, podem deflagrar a inflamação porque causam lesão tecidual traumática ou transportam micro-organismos. Reações imunes, ou de hipersensibilidade, são aquelas em que o sistema imune, normalmente protetor, causa dano nos próprios tecidos do indivíduo. As respostas imunes lesivas são direcionadas contra antígenos próprios, causando as doenças autoimunes, ou são reações excessivas contra substâncias, como em alergias ou contra micro-organismos do ambiente. A inflamação é a principal causa de lesão tecidual nessas doenças. O reconhecimento de agentes agressores é o primeiro passo em todas as reações inflamatórias. E esse processo ocorre basicamente por meio dos seguintes fatores: receptores celulares para micro-organismos. As células expressam receptores na membrana plasmática para micro-organismos extracelulares, endossomos para micro-organismos ingeridos e o citosol para micro-organismos intracelulares, que permitem que as células percebam a presença de invasores estranhos em qualquer compartimento celular.
Os mais específicos desses receptores pertencem à família dos receptores Toll-like, TLRs. Além disso, todas as células têm receptores citosólicos que reconhecem um conjunto diverso de moléculas que são liberadas ou alteradas como consequência do dano celular. Essas moléculas, ou sensores de dano celular, incluem o ácido úrico, que é um produto da quebra do DNA, o ATP, liberado na mitocôndria danificada, concentrações intracelulares reduzidas de potássio devido à perda de íons pela lesão da membrana plasmática, e até o DNA, quando é liberado no citoplasma e não concentrado no núcleo como normalmente deveria ser. Esses receptores ativam um complexo citosólico multiproteico denominado de inflamassomo, o qual induz a produção da interleucina 1, IL-1. Além dos micro-organismos diretamente reconhecidos, muitos leucócitos expressam receptores para as caudas Fc dos anticorpos e para as proteínas do complemento. Esses receptores reconhecem os micro-organismos opsonizados, ou seja, revestidos com anticorpos e complemento, e promovem a ingestão e a destruição deles, além da inflamação. Por fim, proteínas circulatórias do sistema complemento reagem com micro-organismos e produzem mediadores de inflamação. Lectina ligante de Mannose reconhece os açúcares dos micro-organismos e então promove a respectiva ingestão e a ativação do complemento. Colectinas também se ligam e combatem os micro-organismos. A inflamação pode ser classificada do ponto de vista temporal em aguda e crônica. A aguda é uma rápida resposta inicial a infecções e ao dano tecidual. Geralmente é rápida no início, durando alguns minutos, e de curta duração, persistindo por horas ou poucos dias. Por outro lado, a inflamação crônica é um processo de longa duração e está associada a maior destruição tecidual, presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos e deposição de tecido conjuntivo. A inflamação aguda tem como principais componentes a dilatação de pequenos vasos, levando a um aumento no fluxo sanguíneo, o aumento de permeabilidade da microvasculatura, que permite que as proteínas do plasma e os leucócitos saiam da circulação, e a imigração de leucócitos da microcirculação, seu acúmulo no foco da lesão e sua ativação para eliminar o agente agressor. Acontece então o processo de exsudação, que consiste no deslocamento de fluidos, proteínas e células sanguíneas do sistema vascular para dentro do tecido intersticial ou das cavidades corporais. Exsudato é o fluido extravascular que apresenta alta concentração proteica e contém resíduos celulares, ou seja, há um aumento da permeabilidade dos pequenos vasos sanguíneos provocada por algum tipo de lesão tecidual e reação inflamatória contínua. Transudato, em contraste, é um fluido com baixo conteúdo proteico, a maior parte composta de albumina, pouco ou nenhum material celular e baixa gravidade específica. É essencialmente um ultrafiltrado de plasma sanguíneo que resulta de desequilíbrio osmótico ou hidrostático sem aumento correspondente de permeabilidade vascular. O recrutamento dos leucócitos ocorre por meio de interações de rolamento iniciais mediadas por seletinas, o que promove a adesão do leucócito ao endotélio. Em seguida, acontece a migração através do endotélio, chamada de transmigração ou de apedese, que ocorre principalmente nas vênulas pós-capilares. Após sair da circulação, os leucócitos vão para os tecidos em direção ao local da lesão por meio da quimiotaxia, processo definido como a locomoção seguindo um gradiente químico. Tanto substâncias exógenas como endógenas podem agir como quimioatraentes. Exemplos de exógenos são produtos bacterianos e de endógenos são diversos mediadores químicos, citocinas e metabólitos. Os mediadores da inflamação são substâncias que iniciam e regulam as reações inflamatórias. Induzem vários componentes da resposta inflamatória tipicamente através de mecanismos distintos. Os mais importantes são as aminas vasoativas, histamina e serotonina, além de produtos lipídicos como prostaglandinas e leucotrienos, ou seja, metabólitos do ácido araquidônico, as citocinas, incluindo as quimiocinas, e as lipoxinas. Ainda há outros mediadores, como o fator de necrose tumoral, TNF, citocinas e quimiocinas como um todo, fator de ativação plaquetária, produtos da coagulação e neuropeptídeos. Todas as reações inflamatórias agudas podem apresentar um destes três resultados: resolução completa, reparo por substituição do tecido conjuntivo, cicatrização ou fibrose, e progressão da resposta para a inflamação crônica. Oi galera, a gente vai falar hoje sobre a inflamação crônica e o reparo. Inflamação crônica é uma inflamação de duração prolongada em que a inflamação, injúria tecidual e tentativa de reparo coexistem. Pode-se seguir a uma inflamação aguda ou insidiosamente com uma resposta latente ou de baixo grau, sem história pregressa de inflamação aguda. Causas são infecções persistentes por micro-organismos como micobactérias, fungos e alguns parasitas,
doenças inflamatórias imunomediadas, como as doenças autoimunes e doenças alérgicas, e exposição prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos e endógenos, como a sílica e a aterosclerose. As características morfológicas são infiltração com células mononucleadas, como os macrófagos, linfócitos e outras células plasmáticas, destruição tecidual, seja pelo agente agressor ou pelas células inflamatórias, e tentativas de cura pela substituição de tecido danificado por tecido conjuntivo, com angiogênese e fibrose. Das células que participam na inflamação crônica, nós temos os linfócitos e macrófagos, que interagem de modo bidirecional e essas interações têm um papel importante na inflamação crônica, já que os linfócitos e os macrófagos ajudam na produção de citocinas, estimulando a inflamação ou inibindo. A gente pode ter também a presença de outras células, como os eosinófilos, quando a gente tem reações que são mediadas por IgE, normalmente são infecções parasitárias. A gente também pode ter neutrófilos, embora não seja comum, mas pode existir pela persistência de um patógeno ou pela sinalização de macrófagos. Inflamação granulomatosa nada mais é que um padrão da inflamação crônica, que é caracterizada por agregados de macrófagos que formam um granuloma. O granuloma é esse agregado de macrófagos que são transformados em células epitaloides, que são rodeadas por um colar de linfócitos e ocasionalmente plasmócitos. A gente pode ter um granuloma de corpo estranho, que normalmente acontece com elementos que não são micro-organismos, como, por exemplo, o fio de sutura, ou a gente pode ter os granulomas imunes, onde o mais comum, mais famoso, é o granuloma tuberculoso. Vamos falar de renovação, regeneração e reparo dos tecidos. Primeiramente, vamos diferenciar regeneração e cicatrização. Então, a regeneração verdadeira, ela não ocorre em mamíferos, então ela não ocorre no ser humano. Nesse tipo de regeneração, a gente observa uma renovação de todos os tecidos, na forma arquitetônica do tecido original e na sua funcionalidade. Acontece com a estrela do mar. A gente tem uma regeneração que não é a verdadeira, que os seres humanos fazem. Então, a gente tem como exemplo o fígado, né? O fígado, ele faz uma regeneração funcional, mas isso não é regeneração, porque na verdade o que o fígado faz é hiperplasia compensatória. Já a cicatrização é quando houve a lesão ou a retirada e você substitui por um tecido de cicatriz, um tecido conjuntivo que não vai ter função como as células originárias daquele lugar. Os tecidos do corpo são classificados em tecidos lábeis ou em divisão contínua, que são os epitélios superficiais, que derivam de células troncos adultas, como a nossa pele, tecidos quiescentes ou estáveis, que normalmente são células parenquimatosas do fígado e dos rins, possuem baixo nível de proliferação, mas respondem rapidamente a estímulos. E tecidos que não se dividem, que normalmente são os neurônios, as células musculares cardíacas e esqueléticas, que são células que deixaram o ciclo celular e não podem mais sofrer divisão mitótica. A proliferação de tecidos também depende de fatores de crescimento. No corpo a gente tem alguns que eles podem funcionar de forma autócrina, parácrina e endócrina. A cura por reparo ocorre quando a lesão do tecido é grave ou crônica e resulta em lesão do arcabouço e das células parenquimatosas. O principal processo é a deposição de colágeno e outros elementos da matriz extracelular, resultando na cicatriz. O processo de reparo ocorre da seguinte forma. Primeiramente, a gente tem a formação do coágulo sanguíneo, que vai deter o sangramento e funcionar como arcabouço para as células em migração. Posteriormente, a gente tem formação de tecidos de granulação. Os fibroblastos e as células endoteliais vasculares proliferam, formando um tecido granuloso, que é ponto de referência do reparo tecidual. Depois, a gente vai ter a proliferação celular e deposição de colágeno. Posteriormente, a formação da cicatriz, que nada mais é que a transformação desse tecido de granulação em uma cicatriz avascular. Posteriormente, a gente vai ter contração da ferida, que ocorre em feridas de grande superfície. Depois do tempo, a gente vai ter a recuperação da força têncil, que nada mais é que a resistência dessa cicatriz. Existem também alguns fatores que vão influenciar na cura de feridas. A gente tem os sistêmicos, que é nutrição, estado metabólico, suprimento sanguíneo, hormônios, e os locais, que são infecção, fatores mecânicos, corpos estranhos, tamanho, localização e tipo de ferida. E além disso, a gente também tem alguns aspectos patológicos do reparo, ou quando há formação inadequada de tecidos de granulação, ou a organização da cicatriz, que vai levar à ferida e ulceração,
ou quando há uma formação excessiva dos componentes de reparo, que vai poder originar cicatrizes hipertróficas ou queloide. E existe também a contratura, que além de fazer cicatrizes esteticamente menos bonitas, a gente pode ter também, se for numa região de articulação, a perda desse movimento.